ainda sonho com um dia que a gente vai falar de doutrina espírita em todos os lugares, aí, nos bares, restaurantes, fazer um estudo bem à vontade mesmo. E falar sobre a comemoração do lançamento do livro O Céu e o Inferno é falar sobre um conjunto de 5 livros que vieram para fazer um marco na história da humanidade. Um dia a gente vai chegar a essa conclusão, que assim como um dia aquele Pentateuco, lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, escrito por Moisés, assim como o Evangelho que trouxe Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, primeira revelação e segunda revelação. Isso aqui faz parte da terceira revelação para a gente, é um marco na história da humanidade. Então vamos estar aqui analisando assim, primeiro, aquela fase com o codificador, como é que a doutrina foi chegando para a gente. Depois vamos abordar a importância desse livro e até entrar um pouquinho na parte doutrinária para poder dar despertar aquela curiosidade para a gente começar a fazer o estudo. Aliás, eu já vi no noticiário que vocês têm um estudo do Céu e do Inferno toda quarta-feira. Então, oportunidade ótima para depois do que ouvirem aqui hoje, aprofundar toda quarta-feira no estudo. Mas o que acontece? Vamos lá. O livro Céu e Inferno foi lançado no dia 1º de agosto de 1865. É o 4º livro da codificação. A codificação espírita ela apareceu como? Em 1857 foi lançado o livro dos Espíritos. Intervalo de 2 anos sempre. 2 anos depois, em 59, o que é o Espiritismo. 2 anos depois, o livro do Médio. Aí, ao invés de 2 anos, Allan Kardec, estudando mais o Evangelho segundo o Espiritismo, atrasou em um ano, deixou para 1864. Nasceu em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo. E em 65, o Céu e o Inferno. Tá, pegando essa cronologia, vamos entender o que é a doutrina espírita para a gente. Pouca gente sabe disso, mas aqui, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do livro, Allan Kardec, ele próprio, o codificador, define o que é Espiritismo para a gente. Ele fala assim, conjunto de ensinamentos de cunho exclusivamente moral. Cunho exclusivamente, porque já tirou um montão de coisa que o pessoal diz por aí que é Espiritismo. Trazido pelos Espíritos, através de diversos médios, em diversos pontos do planeta, médios que não se conhecem, pessoas de respeito em cada lugar, em cada sociedade que está inserido, e uma concordante com a outra. Então ele fala para qual é a autoridade da doutrina espírita. A autoridade é justamente essa. Quando você ouvir alguém falar sobre suicídio e qual é o efeito que a pessoa sentiu, o sofrimento que o espírito experimentou depois do suicídio. Você vai para um médico daqui do Brasil concordar, sem nunca ter visto outro dos Estados Unidos, sem nunca ter visto outro do Japão, em diversos pontos do planeta. Olha que coisa interessante. Então, Allan Kardec, uma biografia breve aqui. Allan Kardec era filho de magistrado, filho de um juiz de direito, mas um juiz de direito pós-Revolução Francesa. A Revolução Francesa, se a gente parar para estudar historicamente, talvez tenha sido a revolução principal, a mais importante da história da humanidade. Quem estuda história, está se preparando para o Enem, aí, se tiver alguém nessa fase aí, você vai ver a Revolução Industrial, várias revoluções industriais, vai ver mercantilismo lá para trás, né, a história da Idade Média. O que consistiu a Revolução Francesa? A Revolução Francesa foi o primeiro lugar do planeta que o povo, cansado daquela união que existia entre Estado e religião, que era uma reunião que fazia o seguinte, o Estado determinava as normas, se você não cumprisse, via a igreja dizer que você era herege e jogava na fogueira. Fazendo uma comparação muito breve, mas aqui, né, até de grosso modo, mas é mais ou menos isso. Então a Revolução Francesa foi o quê? Foi o povo, num determinado local, que se revoltou contra isso. Foi uma revolução que foi sanguinária mesmo, apareceu até o termo guilhotina, né? Muita gente perdeu o pescoço. E logo depois se estabeleceu um lugar, na França, onde se tinha liberdade de pensamento. A pessoa estabeleceu, a partir de agora, eu não quero mais o Estado interferindo em nada do que o homem está fazendo. Quero liberdade total. Para quem for estudar essa parte, né? Primeira fase da Revolução Francesa, liberalismo, defendia a liberdade, mas aí virou anarquia. Aí chegou um determinado momento e falou, não, peraí, o Estado tem que interferir sim, mas não para fazer o que fazia antes, mas para garantir a igualdade de direitos. Aí chega a segunda parte, igualdade. E vendo a terceira fase, fraternidade. Então tem aquela coisa do contexto que é liberdade, igualdade, fraternidade. Allan Kardec nasce no ano de 1804, poucos anos depois da Revolução Francesa, e inserido nesse cenário.
Quem é Hippolyte Léon Denis Arrival? Uma mente intelectual extraordinária. Vocês conseguem imaginar hoje aqui no Brasil alguém que dê aula de português, ao mesmo tempo que dê aula de matemática, de física, de astronomia, e num lugar, na França daquele período, estava sendo muito difícil estabelecer escola. As forças napoleônicas ainda atuavam e tinham dificuldade de estabelecer escola. Então Allan Kardec dava aula na própria casa dele. É mais ou menos igual aqui, que se a gente vai lembrar na nossa história mesmo, a abolição da escravatura foi em 1888, mas até a década de 30 ainda tinha escravo. Quer dizer, tem aquele movimento resistente. Na França também se passava por isso. E Allan Kardec, muito jovenzinho, ele diz que em 1823, na biografia dele, ele começou a estudar magnetismo. Magnetismo veio daquele nome, né? Magneto, aquela pedra que a gente usa na ímã de geladeira, a gente conhece muito como ímã de geladeira. Por que ele veio estudar magnetismo? Magnetismo, o pai do magnetismo animal, se chama Mesmer, ele era alemão, mas ele foi para a França no final do século XVIII e trouxe todo um estudo de magnetismo animal que Allan Kardec já pegou pronto. O professor Hippolyte Léon Denis Arrival simplesmente se interessou por aquele estudo e começou a se dedicar àquele estudo mais de 30 anos. Quando no ano de 1855 ele encontra um amigo dele e fala: tem mesa se mexendo. Ele falou: mesa, eu nunca vi falar que mesa tem nervo, nem inteligência. Essa eu quero ver, eu pago para ver. Ele foi numa reunião, descobriu que tinha uma coisa muito séria ali por trás e se dedicou ali de 1855 até ele desencarnar em 1869, ele se dedicou integralmente, abriu até a mão de tudo que ele havia produzido como professor de política no Denis Arrival. Porque vocês imaginam, né? Mesmo numa França pós-revolução francesa, os ataques daqueles mais tradicionais, os ataques da igreja ainda foram muito fortes em cima dele. A gente tem informações de que livros dele foram queimados, a vida pessoal dele, né, foi totalmente transformada, e ele simplesmente conseguiu enxergar que por trás daquele movimento da mesa girante tinha uma inteligência. Ele ficou deslumbrado. Vamos fazer uma comparação. Imagina se hoje a gente descobre que tem vida em Marte. A gente consegue se comunicar com eles. A gente vai fazer mais ou menos o que o Allan Kardec fez. Fala: quem são vocês? Ah, nós somos espíritos. Me chama a gente de espírito. O que vocês se alimentam? Qual é a cor de vocês? O que vocês fazem? Começa a fazer uma série de perguntas. Dali, quem já leu o livro Obras Póstumas, que não faz parte da codificação dos 5 livros, mas é um livro tão importante quanto os 5, porque vem contar toda a trajetória de Allan Kardec quando ele recebeu o livro dos Espíritos, as informações que ele tem, as mensagens dos Espíritos. Dá a impressão para a gente que Allan Kardec, no início, ele não tinha a menor noção da responsabilidade, do tamanho da missão que estava diante dele. Porque tem mensagem do tipo: olha, isso não é para ficar só para você não, a gente tem que publicar. E os Espíritos acordavam durante a noite e falavam: vamos corrigir um texto que você escreveu errado ali no livro dos Espíritos, antes de lançar a primeira edição. Então o que acontece? Ele lança o livro dos Espíritos, que é o livro base da doutrina espírita. Aqui no Brasil, e até fora do Brasil, o best-seller da doutrina espírita é do nosso lado. É mais lido do que o livro dos Espíritos. Mais vendido e mais lido do que o livro dos Espíritos. Mas ele acaba conduzindo aquele que se interessa mesmo a ler depois o livro dos Espíritos. Em vez de conversar com o companheiro aqui, falou que o primeiro livro que ele leu foi a Gênesis, mas depois leu o livro dos Espíritos. O livro base da doutrina espírita é o livro dos Espíritos. Só que o livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. Já viram? Vocês lembram? Vamos ver se está estudando aí. Primeira parte: Deus, a formação do mundo, né, a vida, o povoamento da terra. Lembra disso? Segunda parte: tudo sobre o Espírito, tudo que você imaginar. Um tratado como nunca existiu na história da humanidade. Quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos e o que estamos fazendo aqui com a nossa missão. Terceira parte: leis morais. É a parte até que puxa mais a nossa lei. Por enquanto está sendo mais curiosidade. É isso mesmo? Quando chega na terceira parte, como é que estamos? E na quarta parte, penas e gozos futuros. Depois, é a codificação de 5 livros por causa disso. Ele fez um livro para cada parte. E esse livro aqui, O Céu e o Inferno, logo na introdução dele, a gente vai ver o seguinte: a gente vai ver Allan Kardec dizendo que as coisas deveriam vir no momento exato, que ele não poderia ter lançado esse livro aqui logo de início, porque as ideias precisavam de um tempo para amadurecer. Então, foi lançado, de novo, o que eu falei no início, o livro dos Espíritos,
Mas junto com o Livro dos Espíritos, foi lançado no ano seguinte a Revista Espírita, que foi de 1858 até o desencarne de Allan Kardec, 12 anos de Revista Espírita. Curiosamente, também uma outra coisa que é um dado histórico que pouca gente aborda, começou na França a ter aquele movimento das mesas girantes, os espíritos se manifestarem, e em outros países do nosso planeta todo, por exemplo, Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, os países ao redor, a Alemanha, um espírito vinha, se comunicava através do médium, e depois que ele terminava a mensagem, ele falava assim: peço que envie essa mensagem para o professor Hippolyte Léon Mélisard na França, e dava o endereço certinho. Então olha só que coisa interessante, Allan Kardec ia recebendo aquelas cartas e ficava com aquele material todo, por isso que a gente chama ele de codificador. Ele foi aquela pessoa que leu vários, ia separando por matéria, você está falando de Deus. Então, como eu não vou fazer um livro muito grande, né, tratando de cada assunto, eu vou resumir, vou pegar o que é mais importante. Ele foi selecionando qual era a matéria mais importante e trouxe para a gente o Livro dos Espíritos. Aí tá, foi lançado o Livro dos Espíritos, deu tempo desse debate, o Livro dos Espíritos foi aceito no mundo todo. Por quê? Porque concordava exatamente com o que os espíritos de cada localidade estavam dizendo. Você fala, pô, é isso que disseram aqui na minha casa mesmo, aqui, o que esse rapaz lá da França está dizendo aqui? E Allan Kardec fala. Aí logo em seguida ele lança o que é o Espiritismo, que é mais um livro para introduzir, para quebrar alguns dogmas, alguns preconceitos, né, com relação às pessoas que têm resistência ao que é novo. Depois ele lança o Livro dos Médiuns em 1861. Esses dois livros, eu vou falar os três livros seguintes, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, esses três livros foram desafios de verdade. O primeiro desafio de verdade foi o Livro dos Espíritos, né? Mas depois que está estabelecido o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, primeira coisa, você vai lançar o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai mexer com uma coisa que a Igreja Católica vem trazendo durante esse tempo todo, e falando, como é que vai ser o termo, o nome do livro? Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém vai falar assim, Evangelho segundo mais alguém? Parece que é mais um sectarismo que está acontecendo, mais uma divisão. O que está acontecendo? E quando você pega aqui a introdução do Evangelho, o que ele fala para a gente? Ele fala assim: os acontecimentos, a vida de Jesus pode ser dividida em 5 partes. Tem os atos comuns da vida dele, como ele nasceu, onde ele viveu, onde ele morreu, não é isso? Tem as predições e os milagres. As predições, tudo que ele disse que poderia acontecer. Meu templo será destruído em 3 dias, eu vou trazer de volta. Enfim, os milagres que ele fez, que a Gênesis vai mostrar para a gente, está tudo dentro da lei da natureza, vai provar que todos eles são possíveis de acontecer nele. Aquilo que a igreja tomou como dogma e o ensino moral. Ele fala, esse livro aqui trata exclusivamente do ensino moral, porque o ensino moral ele é inatacável. Não? O que ele está querendo dizer para a gente? Que o tempo todo aparece historiador novo dizendo, sobre a vida de Jesus não era bem isso não, aconteceu isso, vem trazendo informações novas. Mas o ensino moral não, ele é um só. Aí de repente vem esse livro aqui, O Céu e o Inferno. Qual é o objetivo desse livro? E por que da importância muito grande de se fazer um estudo sobre esse livro? Eu falo da importância grande porque assim, as casas espíritas, a gente que está trabalhando no movimento espírita, a gente vê muita reunião, palestra, igual está acontecendo aqui agora, tratando do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente vê poucas casas abordando o céu e o inferno. Lógico que esses dois são mais importantes para a gente mesmo. Né? Mas chegando ao ponto de colocar uma reunião pública, colocar um estudo, igual essa casa faz, o livro Céu e Inferno. Esse livro aqui é de uma importância muito grande. Vamos ver aqui, ó. Exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc. Seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Então ele começa dizendo, esse livro não poderia ser lançado logo no início. Tinha que esperar um tempo das pessoas estudarem primeiro o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, amadurecer as ideias, e aí sim estar preparado para receber esse livro. Quem já pegou esse livro para ler uma vez, vai ver que esse livro é dividido em 2 partes. Uma parte, vamos botar assim, uma parte doutrinária. Vem trazer conceitos para a gente. Conceitos como o quê? Vamos pegar aqui o índice. Vamos pegar assim, o cardápio do restaurante, quando a gente chega no restaurante, o que tem? Vamos ver aqui o índice. Ele
faz uma introdução, como ele faz em todos os livros, o porvir e o nada, temor da morte, esse casos espíritas, e fala assim, quem aqui tem medo de morrer? Vocês têm medo de morrer? Eu vou dizer para vocês assim, eu não tenho medo nenhum de morrer, porque eu sei que a morte não existe. Aliás, tem casos espírita por aí que fala assim, não, eu tenho medo do umbral. Eu vou falar para vocês assim, eu também não tenho o menor medo do umbral, sabe por quê? O umbral é um lugar de depuração. É um lugar que a gente precisa, se precisar passar por ele,